No próximo domingo, na escola dominical, nós estaremos começando a nossa classe de batismo. E você que ainda não se batizou, tem a oportunidade de estar conosco nessa classe. Com certeza será momentos de grande bênção para a sua vida, de edificação espiritual para todos nós. Não deixe de dar o seu nome a mim. Próximo domingo, 9 horas da manhã, estaremos começando esta classe aqui na igreja. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu peço que a amada igreja abra comigo Evangelho de João, capítulo número 1, verso número 43. Evangelho de João, capítulo número 1, verso número 43. João 1, 43. Vamos aguardar todos acharem. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-me: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas tu verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos, céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa nessa noite. O tema nessa noite para nós meditarmos: Deus quer nos levar a ver coisas maiores nessa noite. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus quer levar você a ver coisas maiores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confesso que quando estava aqui o Efraim ministrando, eu não sabia nada do que eles iriam ministrar, e estão falando de coisas altas, coisas maiores, estão falando de coisas grandes, e o Espírito Santo de Deus é tremendo, é maravilhoso para falar ao nosso coração. Oremos.
Paizinho querido, entrego nas tuas mãos as nossas vidas, entrego nas tuas mãos a tua palavra, Jesus. Fala conosco mais uma vez, que seja o Senhor a receber a nossa vida nessa noite, seja o Senhor a transformar, seja o Senhor a dirigir uma palavra que venha de encontro à nossa vida nessa noite, Pai. Pai, vem curar, vem restaurar, vem salvar, Jesus. Vem, Senhor, fazer a tua grande obra que tu começaste nesse mundo e continua trabalhando dentro da nossa vida, Jesus. Obrigado por esta noite tão abençoada. Nós entregamos nas tuas mãos e já te agradecemos por tudo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele ministrou o meu coração a respeito desta passagem. Tem coisas lindas aqui que Ele falou a mim. E quando Deus fala ao pregador, com certeza Deus tem algo para a igreja. Eu comecei a ver uma narrativa de João, uma narrativa muito especial, desse homem, porque ele começa a descrever o chamado de Natanael. Somente João teve essa narrativa dos evangelhos. Os outros evangelistas não falam nada a respeito de Natanael. As poucas informações que nós temos estão aqui neste evangelho. Mas Jesus, Ele quer nos levar a uma dimensão diferente. E eu creio que fé, para viver coisas maiores, eu creio que seja o desejo não só teu, mas o desejo meu, para esses dias em que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor, ela nos tem dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. A palavra do Senhor, ela sempre tem nos colocado diante desses desafios. No livro de Hebreus, ele nos diz que fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. João começa uma narrativa falando de Natanael. Natanael era um bom judeu, um homem que vivia na religião judaica. Era um homem que conhecia das Escrituras e que estava ali quando Filipe o chama. Filipe encontra Natanael e diz: Natanael, vem aqui, porque nós achamos a quem a palavra de Deus nos tem mostrado que seja o Messias, que Moisés escreveu, é Jesus de Nazaré. Quando Natanael recebe essa palavra, ele dá uma resposta interessante. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquele momento, aquele homem, ele começa a receber aquela palavra com um certo ceticismo, com uma certa incredulidade, porque ele conhecia as Escrituras, e ele sabia que o Messias não viria de Nazaré, o Messias viria de Belém. Ele sabia que o Messias não viria de uma qualquer vila tão pequena que não tem relatos
até na palavra do Senhor, são poucos os relatos a respeito de Nazaré, uma pequena vila. E naquele momento, Filipe, em vez de entrar numa discussão teológica, aquele homem, em vez de querer levar a ele argumentos a respeito de Jesus, ele traz uma resposta: vem e vê. Eu comecei a ver essa resposta de Filipe como algo, igreja, como eu e você precisamos vivenciar nesse tempo. Porque a pergunta que nós fazemos para nós é essa: o que eu preciso fazer para ver coisas maiores? O que eu preciso realizar para enxergar essas coisas maiores na minha vida e na minha casa? E Deus me levou aqui a enxergar algumas coisas importantes na vida de Natanael, porque foi em cima dele que Jesus trouxe umas revelações importantes. A primeira realidade que o Espírito Santo me levou a enxergar nesse texto é que Natanael precisava vencer o preconceito. O preconceito, muitas vezes, igreja, ele amarra a nossa vida ao lugar de onde nós viemos. O preconceito, muitas vezes, ele tenta nos tirar a visão daquilo que o Senhor tem para nós. Natanael estava na razão de enxergar que o Messias vinha de Belém. Mas quando Filipe chega, vem e vê, ele fez um desafio não só a Natanael, mas a mim e a você. Porque muitas vezes, irmãos, nós sabemos que Deus nos ama, mas não experimentamos desse amor. Nós sabemos que Deus é soberano, mas precisamos experimentar essa soberania na nossa vida. Natanael sabia que Jesus viria de Belém, mas muitas vezes, quando se trata de fé, nós precisamos dar um passo à frente. Nós precisamos reconhecer que Deus está mostrando muitas coisas para nossas vidas, às vezes não da forma como nós queremos, ou como nós enxergamos. Vem e vê, Natanael. Você já parou para pensar, se ele não viesse, se ele ficasse preso ao que ele aprendeu, se ele ficasse preso àquele relato histórico que estava ali sendo divulgado por Filipe? Jesus tinha algo lindo para a vida desse homem. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que Jesus começa a ter um relato com ele. Começa a ter uma comunicação com aquele homem, um diálogo. Um homem chegando a Jesus com ceticismo, mas ele vai. E diz aqui a palavra do Senhor, que Jesus começa a conversar com ele. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus começa a enxergar no coração de Natanael um caráter diferente. Um homem que não usava máscaras, mas um homem que tinha um caráter excelente na presença do Senhor. Tinha realidades que precisavam ser mudadas, como cada um de nós temos.
Mas Jesus já começa a enxergar a vida desse homem de uma forma diferente. Porque Jesus, quando olha para mim e para você, igreja, Ele não vê as minhas faltas, as minhas falhas. Jesus, quando olha para nós, Ele começa a nos ver lá na frente. Começa a nos ver homens vencedores, começa a nos ver homens que estão debaixo da graça, homens que conquistaram batalhas, que venceram barreiras, que superaram momentos adversos na sua vida. Jesus, quando olha para mim e para você, Ele te vê assim: eis aí um grande homem, uma grande mulher. Jesus começa a mostrar a respeito de uma experiência do primeiro israelita, que foi Jacó. O livro de Gênesis começa a mostrar a experiência de Jacó. Teve. E ele mostra a vida de Natanael. Porque Natanael era aquele tipo de pessoa, como eu e você, que precisamos ser ministrados, que precisamos sempre de uma palavra que toque no nosso coração, para a gente entender a vontade do Senhor. Filipe, quando chamou, vem e veja, Filipe já estava querendo mostrar a Natanael que esses preconceitos com respeito às realidades que ele enxergava precisavam ser quebrados da sua vida. Os preconceitos que existiam na sua vida, eles não poderiam permanecer na sua vida espiritual, mas ele precisava começar a enxergar a palavra do Senhor, o amor de Deus, a graça do Senhor sobre a sua vida. E Jesus se aproxima, e Jesus começa a conversar com esse homem. Sabe, irmãos, há um perigo muito grande de nós passarmos pela vida e vivermos uma vida de experiências na vida do nosso irmão, olharmos e enxergarmos as vitórias que ele conquistou, começarmos a vermos as grandes bênçãos que Deus operou na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tem muita gente assim. Mas Deus quer nos levar a essa nova dimensão, a ver coisas maiores e começarmos a termos experiências próprias, começarmos a vermos o céu se abrir sobre a nossa cabeça, e nós começamos a enxergar os milagres, começamos a enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Natanael, como um bom israelita, ele diz: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Antes de você ser chamado por Filipe, eu já enxerguei você. Que coisa linda quando nós começamos a ver o relato de Jesus. Será que Jesus esqueceu de mim e de você? Claro que não. Jesus continua nos enxergando nas nossas atividades seculares. Jesus continua olhando para você e vendo quem verdadeiramente você é, o que você está fazendo, o que você está realizando. Jesus enxergou a vida de Natanael do jeitinho que ele era, mas Jesus não criticou, Jesus não falou uma palavra contrária. Jesus só disse: eis aqui um verdadeiro israelita, eis aqui um homem que vai ser usado,
Eis aqui um homem que vai estar sendo manifestado o poder de Deus sobre a vida dele. Eis aqui um homem na qual a unção do Senhor vai ser derramada sobre ele. Jesus já via lá na frente, Jesus já enxergava a realidade daquela vida e daquele coração. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, que tem entrado nesses dias e que tem visto os seus dias tão difíceis, eu quero começar a mostrar a você que Jesus tem visto o teu ministério, Jesus tem visto a tua casa, Jesus tem visto a tua vida. Não se preocupe, mas creia que Ele está no controle de todas as coisas na tua vida. Vem e veja. Às vezes a gente tem que sair desse ritualismo que nós vivemos. Às vezes a gente tem que sair dessa vida abstrata, dessa vida superficial, irmãos. Jesus quer nos usar para curar enfermos, para expulsar demônios, para levar uma palavra de salvação, de bênção sobre as vidas. Jesus quer nos usar a experimentar esses momentos maiores da nossa vida. Mas para isso, Jesus me mostrou uma pequena coisa. Deus quer nos levar a experimentar essas coisas maiores. Mas, em primeiro lugar, Jesus quer com que as coisas menores sejam a certeza na tua vida. Você quer ver coisas maiores? Comece a acertar as pequenas coisas que o Jesus tem falado com você. Você se lembra quando Naamã, chefe do exército, um homem de autoridade, um homem com grande status, um homem bem querido pelos seus soldados, pelo seu exército, mas um homem leproso. Tinha tudo, mas era leproso. Mas existia uma pessoa ali que Deus colocou. Deus colocou uma menina para trabalhar na sua casa. E aquela menina simplesmente ela disse: olha, se o meu Senhor soubesse que há em Israel um profeta, ele curaria a sua vida. Irmãos, Naamã não desprezou as pequenas coisas na sua vida. Naamã poderia ter dito: mas o que essa menina está dizendo? O que essa menina está falando? Eu sou um homem de autoridade, eu sou um homem de status, de poder. Deus enviou uma criança, e ele teve olhos para enxergar e ver que através dela o milagre vinha na sua vida, porque ele enxergou as pequenas coisas que Deus colocou ao seu redor. Você quer ver coisas maiores? Comece a enxergar as pequenas. Comece a ver o que Deus está fazendo na tua casa. Comece a ver o que Deus está colocando à tua disposição. Você se lembra da multiplicação dos pães? Chega ali um dos discípulos e diz: temos aqui alguns peixes e alguns pães, 5 pães e 2 peixinhos. E Tomé disse: o que é isso para tanta gente? Tinham 5.000 pessoas para serem saciadas, mais mulheres e crianças. A Bíblia nos diz que Jesus pega daquela criança aqueles pães e aqueles peixes e faz todo o povo se assentar e agradece
por ter aqueles pães e por ter aqueles peixes. Pequenas coisas. O grande erro nosso é que nós queremos começar lá de cima. Você já percebeu? O grande erro nosso é que nós estamos correndo para o lado contrário. Estamos olhando para o lugar errado. Quando Jesus chamou a vida de Natanael, ele diz: o discípulo, vem e veja. Porque se nós não começarmos a enxergar, irmãos, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, quebrando preconceitos, quebrando barreiras, quebrando dificuldades que nós enfrentamos, nós não vamos enxergar o melhor de Deus, nós não vamos ver as coisas maiores. Eu me lembro de uma experiência que eu vi, um testemunho de um homem que disse que certa vez um servo seu foi à sua casa e estava ali se afogando, e um dos seus homens que trabalhavam ali correu aquela criança e a salvou de ela ser ali afogada. E era um dos filhos daquelas pessoas que trabalhavam ali para o seu Senhor. E conta a história que aquela criança, ela foi adotada pelo dono da fazenda. Aquele dono da fazenda investiu naquela criança, fez ela frequentar os melhores colégios, universidades. E aquele homem se tornou, aquele jovem, se tornou um grande médico. Um dia, esse senhor que investiu na vida daquele homem, ele ficou doente, ficou enfermo. E aquele jovem que tinha se formado médico foi instrumento na mão para salvar a vida daquela pessoa. Coisas pequenas, coisas pequenas que estão ao nosso redor, que estão à nossa disposição. Eu me lembro que eu fui visitar uma pessoa certa vez no hospital, e essa pessoa já num estado bem ruim, levando ali, fazendo uma oração, levando uma palavra de conforto para aquela pessoa. E eu fui surpreendido naquele dia, porque aquela pessoa, ela me falou tantas coisas bonitas. Eu saí daquele quarto e as lágrimas já não conseguiam ficar. Eu fui para levar uma palavra e voltei diferente. Na verdade, eu fui edificado. Deus é assim. E aquela pessoa dizia a alegria dela ter uma casa simples, a alegria dela ter uma casa que não era tão bonita, mas a satisfação de ver que tudo tinha vindo do Senhor, que tudo tinha sido proporcionado por Deus na vida dela. Ela entendeu o recado de Deus. Ela entendeu que para ver coisas maiores ela tinha que começar a agradecer as pequenas coisas. Jesus, ele começa a mostrar isso para a vida dele.
antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Uma palavra de Jesus só foi suficiente para Natanael mudar o seu pensamento. Uma palavra de Jesus para tirar o ceticismo, para tirar as dúvidas que Natanael tinha no seu ser. Eu te vi lá. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente está num culto, vem um irmão e diz: Deus manda te dizer uma palavra. E Ele fala com você. Ele usa para falar com você. Usa o pastor. Usa a vida que está ministrando. E aquela palavra ela vem para você. E você muda a forma e o jeito com que você entrou na casa do Senhor. Jesus disse só uma frase: eu te vi lá debaixo da figueira. Eu te vi com as suas lutas, com os seus anseios. Eu te vi lá com os seus argumentos. Eu te vi naquele lugar, a tua tristeza, com o sistema político vigente nesse tempo. Mas foi ali, através daquela palavra, que mudou a vida de Natanael. Porque Natanael ele declara: Rabi, tu és filho de Deus e tu és rei de Israel. Às vezes eu pergunto para mim, eu pergunto para você, o que nós precisamos receber para enxergar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida? O que nós precisamos ser ministrados para entender que Deus está realizando algo grande na minha vida e na sua? O que nós precisamos ser tocados para entender que as bênçãos começam quando você é fiel no pouco. Sede fiel no pouco, e eu vou te dar muito, diz o Senhor. Paulo diz na sua carta: muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito mais Ele tem para nós. Mas os nossos olhos, eles têm sido levados para lugares diferentes. Natanael, de incertezas e de perturbações e de dúvidas, ele começa a visualizar um momento diferente. Porque uma palavra de Jesus, ela mudou a história dele. Nessa noite o Senhor tem falado contigo. A palavra do Senhor nos diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor proveu na tua casa. Até aqui o Senhor te livrou do infarto. Até aqui o Senhor não deixou com que o seu patrão te mandasse embora. Você não viu, você não enxergou, mas o Pai realizou a obra. O Pai fez algo lindo na sua vida. Natanael, vem e vê. Larga dessa religiosidade. Larga desse formalismo. Sai da arquibancada. Vem aqui para o meio. Busque em oração. Começa a abrir sua mente e a sua vida para entender o melhor de Deus na sua casa. Eu tenho a certeza que esse homem recebeu o recado de Jesus na sua vida. Transformado. E Jesus disse: olha, coisas maiores do que estas verás, e na verdade te digo que daqui em diante tu verás os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tu vai ter experiência, Natanael. Tu vai ser usado para curar.
Tu vais ser instrumento na minha mão para levar vidas a Cristo. Tu serás usado na obra. Tu vais ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ver coisas maiores, os milagres na sua vida, para enxergar o que o Senhor tem feito. Eu tenho a certeza que esse homem saiu daquele lugar diferente. Saiu daquele lugar levando aquela palavra como promessa. É para mim. Eu vou ver o céu aberto. Eu vou ver a bênção do Pai sobre a minha casa. Eu vou ver a minha família transformada. Essas angústias no meu coração, elas já não mais existem. Porque essa promessa dessa palavra, ela foi forte ao meu coração. Natanael recebeu aquela bênção, porque ele creu que Jesus já tinha visto ele ali quietinho no seu canto, quietinho debaixo da figueira, quietinho meditando na palavra. Jesus enxergou ele, e Jesus tem enxergado você. Jesus tem enxergado você. Não desanime. Não olhe para trás, mas creia. E não seja como Tomé. Senhor, eu quero ver as marcas. Eu quero colocar o dedo para sentir que isso é uma verdade. Não faça isso. Mas seja como Natanael. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Rei. O Rei Jesus nessa noite. O Rei Jesus essa noite morreu pela nossa vida. Morreu por todos nós. Para que nós tivéssemos esse privilégio maravilhoso, esse gozo, essa alegria transformadora dentro de nós. E termos essa certeza de que estamos vivendo esses momentos, e muito mais Jesus vai nos levar a ver, a enxergar, a vivenciar, a experimentar esses milagres, porque o Senhor está assim à procura de adoradores, porque o Senhor está à procura de homens, porque a sua seara é grande e poucos são os ceifeiros. Amém. Eu quero nessa noite convidar a você, convidar o grupo de louvor a vir aqui à frente, convidar a você que entrou aqui nessa noite triste, entrou aqui nessa noite angustiado, entrou aqui nessa noite necessitando de uma palavra. Eu tenho certeza que Jesus falou contigo nessa noite, o Espírito de Deus falou contigo nessa noite. Venha receber sobre a tua vida, venha ser renovado, venha ser abençoado, venha começar uma semana diferente. Não saia desse lugar do mesmo jeito que você entrou, mas creia que esse poder está aqui presente para transformar você, porque você é filho de Deus. Jesus é o teu Rei. Amém.